Fala, galera! Começando mais um episódio do AlphaCast, o podcast sobre seguros, produzido pela Alfa Seguros. Eu, Fábio Luciano, hoje estou acompanhado aqui, rapaz. Pesado hoje esse podcast. Estou acompanhado de Joana Barros Salgueiro, superintendente de afinidades, e Milúcia Aparecida Padoim, gerente comercial e especialista em vida. O nosso tema de hoje será seguros de vida para convenções coletivas do trabalho. Nós vamos explorar a importância do seguro, a responsabilidade das empresas e os impactos dessa operação para os corretores. Nossa primeira convidada, eu preciso de uma cola para fazer a apresentação dela. A Joana, casada com Sidney, mãe da Bárbara. Ela atua há mais de 35 anos no mercado de seguros, tem amplo know-how em seguro de vida, há alguns anos contribui para o mercado com sua participação na diretoria do CVG São Paulo e é reconhecida pelo pioneirismo no desenho de seguro de vida para sindicatos e convenções coletivas. Além disso, rubro-negra. Saudações rubro-negras, seja bem-vinda, Joana. Muito obrigada, Fábio. É uma honra estar aqui com você. Do outro lado, Milúcia, mãe da Maria Vitória. Isso. Tem que falar os dois nomes, gente, senão a mãe briga. Experiência em atendimento a corretores há mais de 30 anos e concentrou o seu foco nos últimos anos na especialização dos produtos de vida. Milúcia, seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos. Bom, para começar, a gente precisa contextualizar esse papo de hoje. E eu começo informando que, segundo a FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, o setor de seguros de pessoas arrecadou 62,5 bilhões em 2023, sendo que deste valor, 15,6 bilhões são referentes a seguros coletivos. Então, que mostra que essa modalidade de seguros teve um crescimento importante com relação a 2022 e a expectativa é que cresça ainda mais em 2024. Tem um ponto importante que eu separei também, que pode parecer muito esse número, mas se você observar o aspecto cultural que a gente tem falado tanto aqui, para o seguro de vida isso também se aplica. Porque, segundo os dados também da FENAPREV, só 17% da população brasileira com mais de 18 anos possui algum tipo de seguro. Desse total, 57,7% vem de planos coletivos, ou seja, mais da metade das pessoas utiliza o produto apenas como benefício que a empresa oferece, que a empresa onde ele trabalha oferece. O que mostra aqui a falta de cultura também e algo, o seguro de vida, pela parte humana que ele impacta também, é um seguro nobre. Então, a disseminação da cultura desse seguro também é importante. E para entrar no papo de hoje, segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil tem em torno de 18 mil sindicatos. Destes, mais de 5 mil têm uma convenção coletiva de trabalho ativa, conhecida como CCT. Então, se você ouvir essa sigla CCT, que é um trava-língua, é Convenção Coletiva de Trabalho. Nestas convenções, diversos sindicatos incluem uma cláusula que determina a obrigação da empresa a contratar um seguro de vida para os seus funcionários. E é por isso que a gente está aqui hoje, pois a jornada para contratar um seguro coletivo que visa atender estas cláusulas está cada vez mais simples, o que nos faz acreditar que o crescimento é possível, o potencial é gigante, e é por isso que a gente traz esse papo aqui hoje com essas duas feras. Eu falei que ia ser pesado o negócio aqui hoje e não estou falando de mim. Para começar, Jô, o que é CCT? O que é uma convenção coletiva de trabalho? Opa. Olha, uma convenção coletiva de trabalho é um acordo feito entre dois sindicatos de uma mesma categoria. Podemos dar vários exemplos de categorias como construção civil, condomínios, seguros, securitários têm o seu sindicato patronal e o seu sindicato laboral.
Anualmente, na database desse sindicato, eles discutem os direitos e obrigações de cada parte, tanto do funcionário quanto da empresa. E aí, nesses clausulados que são colocados nessa convenção coletiva, são determinados os valores mínimos, os valores máximos, a quantidade de benefícios que aquela categoria tem que ter como mínimo de obrigação. Então, uma empresa, ao contratar um funcionário na área de seguros, por exemplo, ele tem que ter um salário mínimo determinado, um horário também predeterminado. Então, é nessa defesa que a convenção coletiva faz para que tenha uma equidade de direitos entre os funcionários das empresas, tá? E aí, o que acontece? Dentro da convenção coletiva de trabalho, que o sindicato, a gente fala que é separado entre patronal e laboral, o que defende o direito das empresas e o que defende o direito dos trabalhadores. Então, os dois têm que entrar em comum acordo para saber o que se pode oferecer naquele ano. E a gente sabe que, quando a economia está em alta, os benefícios aumentam, né? Quando há uma retração, infelizmente, também há um corte. E é aí que entra o conceito de seguros para atender convenções coletivas, que são um direito mínimo de acesso ao seguro para pessoas de uma certa população que não teriam como comprar esse seguro individualmente. Então, o seguro coletivo é importante para atender essas pequenas demandas. E ele ainda tem esse caráter que, se consta na CCT, ele passa a ser obrigatório. Sim, a Convenção Coletiva de Trabalho, ela tem força de lei. Então, tudo que é determinado em convenção coletiva passa a ser uma obrigação do empregador. E, se ele não cumprir, ele pode... Eu ia te perguntar, qual é o risco que ele corre? Ele pode ter uma multa, ele pode ter que indenizar, por exemplo, o seguro no lugar, e pode ter as duas coisas juntas, a multa e a indenização. Por exemplo, uma indenização, normalmente, dessa categoria, é valor pequeno, R$10.000, 15 mil, 20 mil. E a contratação desse seguro me fez lembrar o podcast do residencial e do empresarial, que é um seguro de baixo valor. Que bom que você assistiu. A empresa paga muito pouco para ter a cobertura de R$11.000, R$15.000 pela morte do seu funcionário, pela invalidez do seu funcionário. Fora uma enormidade de coberturas que a gente incluiu nas apólices de seguro que beneficiam o segurado em vida e até mesmo a empresa, com outras, como indenização em caso de morte do segurado, tem coberturas no seguro que pagam a rescisão contratual. O que só reforça ainda a questão da cultura, porque, se ele tivesse um ticket médio elevado, ok, mas o ticket médio é baixo. É baixo, então é falta de conhecimento. É falta de conhecimento mesmo. Ele vai gastar no ano muito menos que... Eu digo que, dependendo da quantidade de empresas, custa R$100, R$200 por mês, para ele dar cobertura para todos os funcionários dele, com coberturas que vai ampliar também para a família. Ou seja, aquele funcionário que chega pedindo uma ajuda porque a família, a esposa faleceu, ele vai ter direito também, numa boa cláusula de seguros desenhada, a essa cobertura de funeral para a família também. Então, a empresa que está acostumada a ajudar os seus funcionários com gastos inesperados, ele pode também se beneficiar contratando um seguro para os funcionários. Né? Era esse aspecto humano que eu comentei aqui. Isso. O quão nobre é. Porque você tem alguém que se dedica há muitos anos à empresa e aí, de repente, ele vem a falecer. Como é que se conforta a esposa? Como é que se conforta filhos? Porque aí o natural, ou então o ideal, era que a empresa pudesse chegar e falar: não se preocupe, que a gente vai cuidar de tudo. Isso. Então, esse aspecto humano, porque num momento tão triste, tão difícil, o papel do empregador precisa ser colocado em prática também quanto à questão humana. O seguro tem impacto econômico, tem o social, mas esse é um impacto humano que é numa situação muito delicada, né?
é uma situação de dor, de fato, que a pessoa perde o chão, que ela não sabe o que fazer. Então, ter alguém que já está preparado, porque você não sabe quando isso vai acontecer, mas que já esteja pronto para dar esse apoio, esse é um suporte que é importante para caramba. Muito, muito. Falando nisso, eu acho que a gente já apresentou alguns argumentos aqui que o corretor ele pode abordar. Além desse risco da não oferta, além do risco que a gente já trouxe para o empregador, qual é a dica, Milúcia, que você pode trazer para que o corretor tenha uma abordagem mais assertiva? Bom, na realidade, a CCT, cada convenção coletiva, ela tem uma característica diferente. Não tem as mesmas coberturas. Por exemplo, uma construção civil, bares e restaurantes, né? Cada atividade, ela tem uma classificação de coberturas diferenciadas. Então, é muito importante que o corretor estude a CCT antes de apresentar para o cliente e falar da obrigatoriedade. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque hoje, infelizmente, são poucos os corretores que têm essa expertise, né, de trabalhar com convenção coletiva. Então, quando eu atendo os meus corretores e eles mostram interesse em trabalhar com esse produto, eu sempre falo, vamos estudar juntos para a gente poder oferecer o melhor. Né? Porque o cliente ele sempre vai perguntar o porquê eu devo contratar e quais as coberturas. Então, assim, o principal é isso, é entender e estudar a característica de cada CCT, porque uma é diferente da outra, de cada atividade. E quando o empresário fala, apesar de tudo que foi apresentado, ele fala que não quer? Então, na realidade, você tem que ter, apesar de desse estudo, você tem que dizer para ele dos riscos, né? Como a Joana já disse anteriormente, da multa, de todas as penalidades. Não só a empresa, muitas famílias, já aconteceu casos verídicos, que quando a empresa não contrata, a família, às vezes, por mais simples que seja, ela tem uma orientação e entra com uma ação contra a empresa. Então, assim, o cliente acaba saindo perdendo. Então, isso é uma fonte muito importante também. É melhor você pagar para os seus clientes um valor pequeno, como a Jo disse, de R$100, R$200 que seja por mês, do que você ter uma multa ou uma ação trabalhista maior. Então, isso acaba... é um agravante, né? Muito agravante. Então, isso acaba, às vezes, nessa parte, fazendo com que o cliente aceite e entenda a importância. Bom, e para quem compra a pólice anual? Passou um ano de vigência. Quem controla, Ju? Olha, a Alfa se especializou no seguro de convenção coletiva e ela criou uma jornada muito rápida e muito simples para que o segurado e o corretor se sentissem seguros. A gente fez uma jornada segura. Por quê? Quando finaliza a vigência da apólice, a Alfa propõe a renovação nas mesmas condições até que a convenção seja publicada. Por quê? A convenção coletiva de trabalho... Não descasa, né? Ela não, exatamente, a gente não descasa. A gente não fica esperando, deixando o segurado há alguns meses sem cobertura. A gente propõe todas as renovações e mais. É tudo automático, ou seja, sistema online e digital. A gente não tem nenhum papel tramitando entre corretor, segurado. A gente faz todo o processo de renovação por e-mail. E a gente oferece para o corretor todo o portfólio de clientes que ele tem, para ele conseguir conversar com ele na hora que ele estiver renovando o seguro e dizendo, olha, estamos renovando nas mesmas condições e assim que for publicada a CCT, nós vamos atualizar. Bom, então fica claro aqui que a gente não caiu aqui de paraquedas, né? A gente é especialista, de fato. Há quanto tempo que a Alfa atua? Nossa, eu estava conversando com um corretor essa semana que eu conheci quase quando eu entrei no Alfa. Eu vou fazer 25 anos de Alfa. Só isso? Só isso. E esse corretor tem quase 25 anos comigo. Então, a gente já fala de convenção coletiva há pelo menos 23 anos, vai. Para não dizer que eu comecei com o produto, foi um pouco depois, mas pelo menos há 23 anos a gente já tem desenvolvido produtos direcionados para a convenção coletiva. Então já pegou toda essa bagagem de fato para a gente construir uma ferramenta, sim, a jornada e principalmente, né, ter a segurança em toda a operação. Isso aí que você colocou. O descasamento, esse intervalo, ele não pode ficar sem o seguro. E se acontece alguma coisa nesse intervalo? Exatamente. Então esse é um ponto importante. Uma coisa que eu queria complementar.
Quando a convenção coletiva ela não é publicada, por exemplo, a data base é janeiro e nós estamos securitários em fevereiro, março e ela ainda não foi assinada. O que fica valendo até a assinatura? A anterior. Entendi. Então, os direitos da CCT anterior, da convenção coletiva anterior, ela vai se prorroga automaticamente. Por isso, a gente também renova o seguro nas mesmas condições. Tá, então isso você já pega aqui as atualizações de todas as condições, mas é feita essa atualização porque você começa a vigorar. Ok, até que ela seja assinada. E quando é assinada? Quando a gente acompanha as publicações, então, digamos que essa que era de janeiro publicou em março. A partir da fatura de março, a gente atualiza todas as nossas apólices que estavam em vigor naquela convenção coletiva. E as novas vendas, a partir de março, já saem atualizadas. Muito bom. Bom, Não é isso, o seguro para atender a CCT ele é obrigatório para diversas atividades, como já foi colocado aqui hoje, como a construção civil, para condomínios, para comércio, para transporte, enfim. E fica claro um mundo de oportunidades a serem explorados e que tem espaço para todo mundo. Algo que a gente vem falando aqui, a questão da falta de cultura contribui também para isso. A gente não precisa ficar roubando um monte um do outro. Tem espaço para todo mundo trabalhar e para todo mundo fazer com que esse mercado cresça. Mas e se o corretor não localizar a convenção coletiva no sistema de cotação, o que ele deve fazer, Minas? Fábio, é muito simples. Hoje nós temos mais de 200 convenções coletivas cadastradas no sistema, em todo o Brasil, né? Não só São Paulo. Então, ele pode, se ele mora em São Paulo, mas ele quer fazer uma convenção na Bahia, nós temos lá cadastrada também. Mas vamos supor que ele entre no sistema e ele não ache. Tá? O que nós fazemos? Ele manda a convenção para a gente, né, atualizada da empresa, e nós colocamos no sistema em no máximo 2 dias. É muito rápido o nosso atendimento e ele já consegue fazer o cálculo e transmitir. Então, esse é um ponto super positivo em relação ao mercado que os corretores gostam muito na Alfa. Sem a cotação, ele não fica. Sem a cotação, jamais. E se ele encontrou, ele não precisa fazer mais nada, já alimenta automaticamente tudo que a convenção exige, a gente vai apresentar. Atualizado. Ele não tem a preocupação que muitos corretores têm em relação às congêneres de atualizar. Será que está atualizada? Será que não está? A Alfa sempre vai dar tudo mastigadinho para ele, já atualizado. E para as duas... Porque a gente aqui, tudo que a gente tratou, fica muito claro que a Alfa é uma especialista no seguro de vida para convenção coletiva. Por que o corretor deve escolher a Alfa? Olha, corretor... Fala para ele. Boa. O Alfa desenvolveu o nosso produto para a convenção coletiva de forma digital. Você consegue chegar no seu cliente... ou numa parceria para distribuir o seguro de convenção coletiva, de forma digital, sem precisar desenvolver nenhum sistema ou gastar nenhum dinheiro para que você se transforme num digital, porque o nosso produto, nosso sistema é digital, são 3 telas, em 3 telas você consegue fazer a contratação do seguro de convenção coletiva, e por ser tão simples, a gente consegue fazer com que você coloque essa tela no contador das empresas, ou até mesmo enviar por e-mail para um cliente, porque é auto-preenchimento. Dados da empresa, quantidade de funcionários, escolhe a categoria que ela é, e aí, quando passa para a próxima página, já vem toda a convenção coletiva daquela categoria. Então, assim, a facilidade que você não tem que escolher quais coberturas é de cada convenção coletiva é o que a gente acho que dá de maior benefício para o corretor e para quem está contratando na hora. A gente dá a segurança de que ele está contratando o que foi colocado na convenção. E se for um capital global, como que a gente garante que o seguro vai atender ao capital determinado na CCT? Olha, Fábio, essa é a pergunta que é mais feita pelos corretores, porque esse é um diferencial também de mercado da Alfa. Tá? E ele vai colocar no sistema, ele vai colocar a quantidade de vidas. Nosso sistema é diferenciado das outras companhias, que ele precisa mandar uma relação com o nome, data de nascimento, CPF. Na Alfa, não. Ele vai colocar a quantidade de vidas que tem na empresa. Então, isso é um diferencial enorme que hoje nós vendemos.
E muitos corretores, alguns estão tombando carteira, outros estão, né, trazendo gradativamente para conhecer, e alguns, já comparando em relação à Congênere, estão, assim, adorando. Nós somos suspeitas, né, de falar, mas a convenção coletiva da Alfa é o melhor produto do mercado. Tem um complemento aqui, que é o seguinte. Diferente do capital global de mercado, nós criamos uma movimentação via site, que permite a alteração da quantidade de vidas mês a mês. Então, aquela empresa que tinha 12 funcionários quando contratou o seguro, e no mês seguinte ele contratou 3, ele vai colocar para o corretor dele que ele contratou 3, a próxima fatura já vai sair com o adicional de 3, então ele contratou com 10, a gente vai fazer a próxima fatura com 13, e então a gente atualiza o capital global sempre que ele tiver alteração na quantidade de vidas. E tem mais um diferencial ainda desse produto. Sabe o que é? Sabe o que é? Olha, normalmente, quando você precifica um seguro, a maioria das seguradoras faz seguro a partir de 2, 3, 4 vidas, 5 vidas, no PME, chamado PME. O nosso produto, como é para atender uma categoria, como é para atender uma obrigatoriedade, você pode contratar a partir de uma vida. Então, olha só, a gente beneficia aquela empresa pequenininha que tem uma vida. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, não tem desculpa. Está aqui para quem quiser comprar. Sensacional. O papo tá bom, mas a produção já está falando aqui no meu ponto que eu preciso encerrar. E de verdade, acho que tem que fazer o 2. Cadê a produção? 2. E a gente está caminhando aqui para o fim desse episódio. E você, corretor, por tudo que você ouviu aqui, por todos os diferenciais que foram apresentados que a Alfa possui, se você tem o interesse de conhecer um pouco mais sobre o seguro de vida, focado em convenção coletiva de trabalho, procure um dos nossos gerentes comerciais. Vocês viram aqui hoje, 2 feras, tudo que foi trago aqui, toda a experiência e toda a especialização de fato que a Alfa tem. Então, procure os nossos gerentes. Você pode também acessar o nosso site ou entrar nas nossas redes sociais para saber mais. E todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. E, por favor, dá aquela moralzinha, clica aí, ó, clica no joinha, dá um like, clica aí, segue o canal aqui da Alfa para que você possa ter sempre acesso ao nosso conteúdo. Meninas, papo muito bom, de verdade, gostei muito. Obrigada. Recado final de vocês para o corretor que tem interesse, de fato, em conhecer um pouco mais aqui da Alfa com relação ao seguro de vida para a convenção coletiva. Bom, corretor, eu acho que por todos esses motivos que nós falamos hoje, todos os diferenciais da Alfa, eu acho que vale a pena você vir conhecer, vir degustar o nosso produto. Eu tenho certeza que você não vai arrepender. A Alfa é uma companhia super aberta a falar com os corretores e a mostrar o que nós temos de melhor. Então, vem com a gente. Obrigada. E o que eu tenho a dizer é, a gente, além de ser ágil na hora de atualizar, a gente é uma seguradora que escuta você, corretor. Então, vem, mostra qual é a tua necessidade e você vai ver que a gente se adapta e a gente faz você vir com a gente e a gente vai com você. Então, é uma coisa em conjunto. Para você que assistiu a esse episódio de hoje, saiba que temos outros episódios para que você possa acompanhar aqui no canal. Entre no canal e veja os vídeos que nós temos aqui com outros conteúdos bem especiais preparados para você, corretor. Até a próxima. Tamo junto.